1925. O rei George V reina sobre mais de um quarto da população mundial. Ele pediu ao seu segundo filho, o Duque de York, para fazer o discurso de encerramento da Exposição Imperial em Wembley, Londres. O Discurso do Rei. Versão brasileira, Clone. Distribuição, Paris Filmes. Ao vivo em 2 minutos, Sua Alteza Real. Senhor? Obrigado. Não precisa falar alto, senhor. Sem dúvida será esplêndido. Não tenha muita pressa. Está na hora. Boa tarde. Este é o Programa Nacional de Serviços da BBC, levando vocês ao estádio de Wembley para a cerimônia de encerramento da Exposição Imperial, onde Sua Alteza Real, o Duque de York, lerá uma mensagem de seu pai, Sua Majestade, o Rei George V. 58 colônias e domínios britânicos participaram, fazendo desta a maior exposição já realizada em qualquer parte do mundo. Lembre-se, senhor, 3 sinais, depois a luz vermelha que significa ao vivo. Usando a recente invenção do rádio, a cerimônia de abertura foi a primeira vez em que Sua Majestade, o Rei, falou a seus súditos no ar. Ao final da primeira sessão, o herdeiro do trono, Sua Alteza Real, Príncipe de Gales, fez sua primeira transmissão. E hoje, seu irmão mais novo, Sua Alteza Real, Duque de York, fará seu pronunciamento inaugural para a nação e para o mundo. Recebi de Sua Majestade o rei.
Piccadilly, 145, Londres, 1934. Inspire profundamente o ar, Sua Alteza Real. Relaxa sua laringe, não é mesmo? Fumar cigarros acalma os nervos e dá mais confiança. Agora, se Sua Alteza Real fizer a gentileza de abrir e colocar em suas mãos... esterilizadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se tiver a bondade, coloque-as na sua boca. Com licença, doutor. Qual é o propósito disso? É uma abordagem clássica. Foi o que curou Demóstenes. Isso foi na Grécia Antiga. Funcionou desde então? Agora, se fizer a gentileza de ler uma riqueza de palavras. Uma riqueza de palavras. Lute com as bolinhas, Sua Alteza Real. Pronuncie. Um pouco mais de concentração, Sua Alteza Real. Eu quase engoli todas elas. Muitíssimo obrigada, doutor. Isso foi muito... interessante. Sua Alteza. Bolinhas de gude. Ele pode ficar com as malditas bolinhas. Tic-tac, tic-tac. Sabe que não pode continuar com isso, Pat. Eu sei. Prometa-me. Prometa-me, já chega. Rua Harley Oeste. Ellie Logue, problemas na fala. Convocação da Austrália. Olá? Tem alguém aí? Eu estou no banheiro. Ah, senhora Johnson, está aqui? Sinto muito, eu não tenho recepcionista. Gosto de manter as coisas simples. Simplicidade e alegria são riqueza suficiente. Como disse? Shakespeare, como está? Como vai? Eu estou indo. Isso é meio constrangedor, mas a senhora está atrasada. Sim, eu peço desculpas. Onde está o Sr. Johnson? Ele não sabe que eu estou aqui. Esse não é um começo muito promissor. Não. Não, olhe... Meu marido já fez outras consultas sem proveito. Ele já perdeu as esperanças. Ele não passou por mim. Parece ter muita confiança. Mas eu tenho confiança em quem quer ser curado. É claro que ele quer ser curado. Meu marido é... Ele é obrigado a falar em público. Talvez ele possa mudar de emprego. Não pode. É algum trabalho escravo? Algo dessa natureza, sim.
Bom, precisamos que o seu maridão apareça aqui. Na terça seria bom. Se puder me passar as informações pessoais dele, eu farei uma avaliação prévia e começaremos daí. Doutor, me perdoe. Eu não tenho maridão. Nós não aparecemos. E nós dois jamais falamos da nossa vida pessoal. O senhor deve vir até nós. Sinto muito, Sra. Johnson. Meu jogo, meu campo, minhas regras. A senhora precisa conversar disso com seu marido e depois pode falar comigo por telefone. Eu agradeço muito por sua visita. Boa tarde. E se meu marido fosse o Duque de York? O Duque de York? Sim. O Duque de York. Pensei que a consulta fosse para os Johnson. Me perdoe, Sua... Alteza Real. Alteza Real. Johnson foi usado durante a Grande Guerra. A Marinha não queria que o inimigo soubesse que ele estava a bordo. Eu sou considerado o inimigo? Será, se continuar teimando. O senhor compreende a necessidade de absoluta discrição. Mas é claro. Como encontrou Sua Alteza Real? Pela presidente da Sociedade de Terapeutas da Fala. Eileen MacLeod. Ela é ótima. Ela me alertou que seu método terapêutico é pouco ortodoxo e é controverso. Eu a alertei que essas não são minhas palavras preferidas. Eu posso curar seu marido, mas para o meu método funcionar, preciso de confiança plena. Aqui, na segurança do meu consultório. Isso sem exceções. Ah, bem. Neste caso... Quando poderia começar? Bovril aumenta sua resistência à gripe. Tire seus pés do chão. Ainda está fazendo um pouco de barulho. Você me faz dirigir devagar demais, pai. Foi buscar sua mãe no bridge? Sim, eu não saí desse carro o dia todo. Tive uma visita especial esta tarde. Eu posso me retirar da mesa? Como assim especial? Não, você precisa ficar e se entediar ouvindo a conversa fútil dos seus pais. Obrigado, pai. E mãe? E mãe? Eu também. Leve Vai seus visitar pratos. Jean? Não, outra pessoa. Doutor. Vá ajudar a sua irmã com a louça. Ah, pode deixar. Quem foi Lionel? Por que mencionou se não pode falar a respeito? Myrtle foi só uma mulher procurando ajuda para o marido. Eu recebi um convite para um teste. Uma das minhas preferidas. Não são todas? Pode ser bem divertido. Vai ser esplêndido. No meio teatral, é um grupo bem respeitado. De Putney. Já basta, meninas. Amanhã, capítulo 4, o voo. Ah, mamãe, eu quero saber pra onde eles voam. Não posso esperar. Vão voar para longe. Não tiveram sorte? Papai, conta uma história. Eu não posso ser só um pinguim? Bom, não. Quero uma história de pinguins. Bem rápido. Era uma vez duas princesas. Princesa Elizabeth e Princesa Margaret, cujo papai era um pinguim. Isso era porque ele tinha sido transformado por uma bruxa malvada. Isso era muito inconveniente para ele, porque ele adorava segurar suas princesas nos braços, mas ele não podia, sendo um pinguim, porque eles têm asas parecidas com arenques. Arenques não têm asas. Os pinguins têm asas com a forma de um arenque. E para piorar as coisas, ela o mandou para o Polo Sul, que é um caminho muito longo se você não pode voar. Então, quando ele chegou na água, ele mergulhou até as profundezas tão rápido que chegou na praia de Southampton na hora do almoço. E de lá, ele pegou um trem para Weybridge, mudou em Clapham Junction, perguntou a um patinho qual o caminho para o Palácio de Buckingham, nadou pelo Tâmisa, entrou pelo ralo, dando um grande susto na cozinheira, na mamãe e também na senhora Whittaker. Mas quando as meninas ouviram os gritos, elas correram para a cozinha, onde deram nele
um bom banho, um peixe e um beijo. E quando elas o beijaram, no que ele se transformou? No lindo príncipe. Num albatroz de cauda curta. Ah! Com asas tão grandes que ele conseguia abraçar inteirinhas as duas meninas juntas. Agora, meninas, hora de dormir. Vamos? Levem os cavalinhos Vocês para o têm estábulo. exatamente 1 minuto. Dormir, dormir. Boa noite. Alimentem, escovem e vão dormir. A senhora Simpson também vai? Meu irmão insiste nisso. Isso é sério? Sobre a presença dela no jantar? Não, a relação deles. Uma mulher casada não pode ser. Pra ela, sim. Acho que encontrei alguém bem interessante. Na Harley Street, um médico. Fora de questão. Eu não vou ter essa conversa de novo. Assunto encerrado. A abordagem dele parece diferente. Eu acho que vale a pena ouvir. Agora? Agora. Agora, o inverno do descontentamento transforma-se em glorioso verão sob o sol de York. E todas as nuvens que escureciam nossa terra na alma do oceano profundo agora estão mergulhadas em nossa fronte cingida com os louros da vitória. Obrigado. Excelente dicção, senhor... Lionel Logue. Bom, senhor Logue, eu não percebi a angústia de uma criatura deformada, ansiosa por ser rei. E também não sabia que Ricardo III era rei das colônias. Eu conheço todas as falas. Eu já fiz esse papel. Sidney? Burt. Grande centro teatral, hã? Entusiasmado. Ah. Eu recebi boas críticas. Sim. Bem, Lionel, eu acho que nossa sociedade dramática está procurando alguém um pouco mais jovem e um pouco mais régio. Aí está. Obrigado. Não, você tem de... Aperte aquele ali, querido. Aquela primeiro. Isso mesmo. Onde você encontrou esse médico? Classificados, ao lado de modelo francês em Shepherd's Marsh. Ele foi muito bem recomendado. Cobra substancialmente para ajudar os pobres. Meu Deus, talvez seja um bolchevique. Não tem recepcionista. Ele gosta de simplicidade. Os Johnsons. Pode entrar agora, Sr. Johnson. Lionel disse que pode esperar aqui se desejar, Sra. Johnson. Como está? Um lindo dia. Talvez queira caminhar. Eu fiz tudo direito, Lionel. Perfeito, Willie. Pode esperar a sua mãe aqui. Senhora Johnson? Sr. Johnson, pode entrar. Gostaria de uma bala? É um bom garoto, Willie. Mal consegui emitir um som quando veio pela primeira vez. Meus filhos ficaram bons, não é? Por favor, pode ficar à vontade.
Fui orientado a não sentar muito perto. Eu acho que ao falar com o príncipe, eu devia esperar o príncipe escolher o assunto. Se me esperar para começar uma conversa, essa espera pode ser bem longa. Ah, sim. Conhece alguma piada? Esse não é bem o meu forte. Aceita um chá? Não, obrigado. Acho que eu vou tomar. Você não vai começar a me tratar, Dr. Logue? Só se estiver interessado em ser tratado. Por favor. Me chame de Lionel. Não, eu prefiro doutor. Mas eu prefiro Lionel. Como devo chamá-lo? Sua Alteza Real. E de senhor depois disso. É meio formal demais para cá. Eu prefiro nomes. Príncipe Albert Frederick Arthur George. Que tal Bert? Só minha família me chama assim. Perfeito. Aqui será melhor se nós formos iguais. Se fôssemos iguais, eu não estaria aqui. Eu estaria em casa com minha mulher e ninguém daria a mínima. Ah, por favor, não faça isso. Como é? Eu acredito que inalar fumaça pode matá-lo. Meus médicos dizem que isso relaxa garganta. Eles são idiotas. Todos são lordes. Idiotas oficiais, então. Meu castelo, minhas regras. Obrigado. Qual é a sua memória mais antiga? O que quer dizer com isso? Sua primeira lembrança. Eu não... Estou aqui para discutir assuntos pessoais. Então por que está aqui? Por causa da maldita gagueira. Você tem um gênio forte. Uma de minhas muitas falhas. Quando esse problema começou? Eu sempre fui assim. Eu duvido disso. Não! Duvide, a gagueira é minha. É minha especialidade. Eu posso assegurar. Nenhuma criança começa a falar gaguejando. Quando a sua começou? Aos 4 ou 5 anos. Bem típico. Isso já me disseram. Eu não me lembro de não gaguejar. Eu acredito nisso. Você hesita quando você pensa? Não seja ridículo. E quando você fala consigo mesmo? Todo mundo fala sozinho às vezes, Bertie. Pare de me chamar assim. Eu não vou chamá-lo por outro nome. Então não vamos conversar. O senhor vai cobrar por isso, doutor? Uma fortuna. Eu vou deixar assentar. Então, quando fala consigo mesmo, você gagueja? Não. Claro que não. Isso prova que seu problema não é uma parte permanente de você. O que você acha que causou? Eu não sei. Isso não importa. Eu gaguejo. Ninguém pode curar isso. Eu aposto que você consegue ler impecavelmente aqui agora mesmo. E se eu ganhar a aposta, vou poder fazer mais perguntas. E se eu ganhar? Daí você não precisa responder. Geralmente, se aposta dinheiro. Um shilling cada um parece bom?
Deixe-me ver o seu shilling. Eu não carrego dinheiro. Eu achava mesmo que não carregava. Eu cubro a sua parte e pode me pagar na próxima vez. Se houver uma próxima vez. Eu não concordei em aceitar você ainda. Por favor, levante e dê uma olhada nisso. Vá daqui. Eu não consigo ler isso. Então me deve um shilling por não tentar. Ser ou não ser? Viu? Não consigo. Eu não acabei ainda. Eu vou gravar a sua voz e depois vou tocar para você ouvir aqui nessa mesma máquina. Isso é brilhante. É a última novidade na América. É um Silverstone. Coloque isto. Temos um shilling em jogo, o amigo pode ficar rico. Você está tocando música. Eu sei. Então, como vou ouvir o que estou falando? Bom, o cérebro de um príncipe sabe o que sua boca faz. Você não conhece muito bem os príncipes reais, conhece? Não adianta. Não adianta. Você foi sublime. Eu mentiria para um príncipe do reino para ganhar um shilling? Eu não faço ideia do que um australiano faria com todo esse dinheiro. Eu vou mostrar para você. Não. Está bem, então posso fazer as perguntas. Obrigado, doutor. Eu não acho que isso seja para mim. Agradeço pelo seu tempo. Adeus. Senhor. A gravação é grátis. Por favor, leve como recordação. Não. Muito bem. Que pena. Pronunciamento de Natal do Rei George V, 1934, Sandringham, Norfolk. Deve alcançar uma relativa tranquilidade dentro de nossas fronteiras. Para retomar a prosperidade, nesta época de recessão, sem egoísmo. E para levar conosco aqueles cujas dificuldades dos últimos anos desencorajaram ou oprimiram. A todos. Não, ou oprimiram. Ponto. Eu desejo um Feliz Natal. Que Deus os abençoe. E corta. É fácil quando se sabe. Senhor? Tente você também. Meus parabéns, senhor. Ah, Sr. Woods. Sujeito esplêndido. Ele me ensinou tudo o que eu sei. Não deixar só por conta do microfone. Senhor. Obrigado. Cavalheiros? Postura.
Costas retas. Encare com coragem essa coisa e olhe diretamente para ela como qualquer inglês decente faria. Mostre quem está no comando. Papai, acho que não consigo ler isso. Esse aparelho infernal mudará tudo se você não fizer. No passado, o que um rei precisava era parecer respeitável de uniforme e não cair de seu cavalo. Agora precisamos invadir a casa das pessoas e nos congraçar com elas. Esta família foi reduzida às mais baixas e rasas de todas as criaturas. Fomos transformados em atores. Não somos uma família, somos uma firma. E a qualquer momento, alguns de nós podem perder o emprego. Seu querido irmão, o futuro rei, a única esposa que parece interessá-lo é invariavelmente a esposa de outro. Ele terminou com Lady Furnace. E assumiu com a senhora Simpson, uma mulher com 2 maridos vivos. Eu já disse a ele, nenhuma pessoa divorciada poderá ser recebida na corte. Ele disse que isso seria a sua suprema felicidade. Eu imagino que seja porque ela estava dormindo com ele. Eu lhe dou minha palavra. Foi isso que ele disse. Eu lhe dou a minha palavra que jamais tivemos relações imorais. Olhou no fundo dos olhos do pai e mentiu. Quando eu morrer, esse rapaz vai arruinar a si mesmo, a família e a nação em 12 meses. Quem recolherá os pedaços, hein? Herr Hitler intimidou a metade da Europa. O Marechal Stalin a outra metade. Quem ficará entre nós? Os nobres e o abismo proletário? Você? Então, com seu irmão mais velho furtando seu dever, você terá que fazer isso muitas vezes. Tente por si mesmo. Através da Vamos transmissão, de uma vez, rapaz. Uma das maravilhas da modernidade. Não tenha pressa. Diga as palavras cuidadosamente. Ciência, eu sou capaz de... Relaxe. Nesse... Você tem que tentar. Nesse dia de Natal, falar a todos os meus... Vamos! Mentiroso. Maldito. Você está tocando música? Eu sei. Então, como vou ouvir o que estou falando? Bom, o cérebro de um príncipe sabe o que sua boca faz. Você não conhece muito bem os príncipes reais, conhece? Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provações e em luta pôr-lhes fim? Morrer, dormir, não mais. Dizer que rematamos com o sono a angústia e as 1000 pelejas naturais. Herança do homem é uma consumação. Não adianta. Não adianta. Apenas negócios. Sem assuntos pessoais. Exato. Eu pensei ter deixado isso claro. Você trouxe o shilling que me deve? Não, não trouxe. Eu achei que não. Além disso, você me enganou. Exercícios físicos e truques são importantes, mas o que você está pedindo vai cuidar apenas da superfície do problema. É suficiente. Pelo que eu entendo, meu marido tem dificuldades mecânicas com a fala. Talvez devesse cuidar só disso. Eu estou disposto a me dedicar, Dr. Logue. Lionel. Você está disposto a fazer a sua parte? Está bem. A parte mecânica. Precisamos relaxar sua musculatura do queixo e fortalecer sua língua.
Com a repetição dos exercícios, por exemplo, 3 tigres tristes. 3 tristes tigres. Trituram 30 tigelas de trigo, são 3 tristes tigres. Tudo bem. E você tem um abdômen flácido, então vamos precisar passar algum tempo fortalecendo o seu diafragma. Apenas mecânica. É só o que pedimos. Isso tudo só por um shilling. Esquece esse maldito shilling! Pode ser que de vez em quando seja necessária a sua ajuda para lidar com alguns pequenos eventos. Isso seria aceitável? É claro. Sim, e essa seria a totalidade de seus serviços. Nos veremos na semana que vem? Nós nos veremos todos os dias. Sinto o relaxamento do queixo. Ótimo. Saltando. Solte os ombros. Ótimo. Agora solte. Inspire profundamente, expanda o peito. Coloque as mãos nas costelas. Mais fundo. Bom. Como se sente? Cheio de ar. E falar em público não é o mesmo? Minha esposa e eu estamos felizes por visitar essa importante... Inspire profundamente e vá subindo, Sua Alteza Real. E inspire lentamente e vá baixando, Sua Alteza Real. Você está bem, Bert? Sim. Na verdade, é bem divertido. Mãe. Diminua o sussurro a cada vez. Mãe. Manufatura desse distrito. Inspire profundamente. O exercício para trás frente e para trás. Para frente. Para trás Para e frente e para para trás. Agora, balance mais. Perfeito. Isso vai permitir que nós... Relaxe os ombros. A aranha arranha o jarro arranha a Muito aranha. bom. Quem arranha, a aranha arranha. Memória curta, Bert. Vamos lá. A Uma vaca. Um rei. Um rei. Qualquer um que consegue gritar uma vogal por uma janela aberta pode aprender a fazer um discurso. 13, 14, 15. Ótimo, respire fundo um privilégio. Está Deixe as aqui. palavras Não, isso fluírem. não está dando certo. Mais uma vez, Bert, você consegue. 3 trigs. Tá. Ma. Ba. Fá. Respiração curta. Fá. Tônica no Fá. Faça. Faça. Tônica no Sá. Faça. Olá, Bert. Olá, David. Que bom que você veio. Não foi nada. Esperou muito tempo? Nossa, está congelando. Por onde andou? Bem ocupado. Eu também. Elizabeth teve pneumonia. Ah, sinto muito. Mas vai se recuperar. Nosso pai não. Eu dirijo. O velho está fazendo isso de propósito. Morrer? Morrer prematuramente. Para complicar as coisas com Wallace. Oh. Pelo amor de Deus, David. Você sabe há quanto tempo ele está doente? A Wallace me explicou. Ela é muito perspicaz com essas coisas.
Através de minhas cartas patentes sobre o grande selo, datadas em Westminster, aos 11 de junho de 1912, Sua Majestade, o rei George V, solenemente ordena e determina que deve haver um guardião do reino. O que está vendo Custos aqui? Regno, sob a forma de Eu não conselheiros de estou Estado. acompanhando, estou confuso e eu não entendo o que você está falando. Essa é a ordem do Conselho de Estado, E senhor. qual a razão disso? Isso não está claro. Para que possamos agir em seu nome. Eu lamento, Lord Wigram. Não estou acompanhando bem, eu estou muito confuso, porque... Aprovado. Obrigado. Deixe-me ajudá-lo, senhor. Sim. Obrigado, senhor. Obrigado. Está se sentindo melhor, senhor? Não, eu não me sinto melhor, nada disso. Eu me sinto péssimo. Você estava patinando. Não, George. Sim, está bem, é claro. Eu sei, querida. Uma conversa, mesmo uma conversa longa, não substitui um abraço forte e dormir abraçados. Nem dormir separados, como temos feito com frequência demais ultimamente. David, jantar. Estou falando com o Wallace. Era o Bert. Não, não é importante. Eu não quero. Não. Telefona depois. Está bem, até logo. O Wallace está com saudade. Mamãe disse que você se atrasou para o jantar. Ela esquece que os relógios do papai ficam meia hora adiantados. Como está o rei? Eu espero que não sinta dores. Não, senhor. Sua Majestade está mais tranquilo agora. Obrigado. David, se seu pai estivesse aqui, atrasos não seriam tolerados. Nenhum desses disparates seria tolerado. Sabe, senhor, eu aprecio que seja diferente do seu pai. E tanto em aparência quanto temperamento. E eu quero que saiba que sempre que o rei questionou sua conduta, eu tentei, em seu interesse, apresentá-lo sob uma luz mais favorável. Eu acredito que você tenha meus melhores interesses em mente. Estão aguardando a senhora nos aposentos de Sua Majestade. Eu temo que nossa vigília não será muito longa. E, por favor, continue. Obrigada. Vamos entregar nosso irmão Jorge à misericórdia de Deus, nosso Criador e Redentor. Vida longa ao rei. Eu espero fazer o bem assim como ele o fez.
Mas o que foi aquilo? Pobre Wallace. Agora eu estou preso. E nesses últimos 25 anos movimentados, problemáticos e gloriosos, se há uma coisa que o rei George nos ensinou, foi a arte de um líder, que é também um irmão para seus seguidores. Enquanto viveu, ele foi a estrela guia de uma grande nação. Pai. Quando ele morreu, as crianças... Hora do Shakespeare, pai. Tem certeza? Pode começar. Coloque a cabeça para funcionar. Aposto que é a peça escocesa. Não é Otelo, é sempre Otelo. Tu sentes medo. Não sintas medo. Talibã. Ah, pelo amor de Deus, isso foi pura sorte. Não escuta a cabeça de ovo, pai. Continua. A ilha é cheia de ruídos, sons e eflúvios que dão prazer e não ferem. Por vezes, meus instrumentos melodiosos tocam em meus ouvidos e às vezes vozes que, se houvesse eu despertado depois de longo sono, novamente me fariam dormir. Está bem espertinho o que vem depois? Então, em sonhos, eu imaginaria que as nuvens iriam as nuvens se abrir e mostrar riquezas a se derramar sobre mim. E ao acordar, ansiei por sonhar novamente. É um pensamento tão triste. Meu próximo paciente deve estar adiantado. É melhor vocês irem, meninos. Sinto muito. Eu já estou indo, Clifford. Podem ir. Adeus. Bertie. Me avisaram para não esperar você. Eu sinto muito pelo seu pai. Eu não queria incomodar. De forma alguma. Por favor, entre. Obrigado. Eu estive praticando 1 hora por dia. Apesar de tudo. Qual é o problema? Eu estava... Desculpe. Eu estava brincando com as crianças. Está com vontade de praticar hoje? Biplano Curtis. Eu vou buscar um leite morno. Lug? Eu prefiro uma coisa mais forte. Eu não estava perto quando meu pai morreu. Isso ainda me entristece. Posso imaginar. O que ele fazia? Ele era cervejeiro. Pelo menos a cerveja era grátis. Um brinde à memória do seu pai. Eu fui informado, depois do fato, que as últimas palavras do meu pai foram: Bertie tem mais coragem do que todos os outros irmãos juntos. Ele nunca disse isso para mim. Meu irmão... O que tem ele? Tente cantar. Como é? Que músicas você conhece? Músicas? Músicas. Sonny River? Eu adoro essa música. É a minha preferida. Então cante o refrão. Não, definitivamente não. Sabe, eu sempre quis construir esses modelos. Meu pai não permitia. Ele colecionava selos, então tínhamos que fazer o mesmo. Você pode terminar esse se cantar... Meu irmão David, dum 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 dum. Eu não vou ficar aqui cantando. Comigo você pode. Porque você é peculiar. Vou aceitar isso como um elogio. Bom,
Regras são regras. Eu não vou cantar Swanee River. Campton Races, então. Meu irmão David falou pra mim, o som contínuo vai dar fluidez. Não. A sensação é estranha, agora que David está no trono. Para dizer a verdade, foi um alívio saber que eu não seria rei. Mas a menos que ele tenha um herdeiro, você é o próximo na sucessão. E sua filha Elizabeth depois sucederia você. Está completamente errado aí, doutor. Doutor. Lionel, viu? Não gaguejou. Claro que não gaguejei, eu estava cantando. Como recompensa, pode colar algumas dessas pecinhas. Seu filho não vai se importar? De forma alguma. David e eu éramos muito próximos. Quando jovens, sabe? Perseguiam as mesmas garotas? O David sempre foi muito útil em fazer as apresentações. Nós desfrutávamos dos segredos especiais de Madame Paulette no palácio. Não ao mesmo tempo, é claro. O David provocava você? Ah, sim, todos provocavam. Bertie. E o papai incentivava, dizia... De uma vez, rapaz, dizia que isso me faria parar. Ele dizia, eu tinha medo do meu pai. E é bom que os meus filhos também tenham medo de mim. Você é naturalmente destro? Canhoto. Eu fui castigado e agora eu sou destro. Isso é muito comum entre os gagos. Alguma outra correção? Pernas tortas. Fizeram talas de metal. Eu usava dia e noite. Devia ser doloroso. Era uma agonia. As pernas endireitaram. Com quem você era mais próximo na sua família? As babás. Não, a minha primeira babá. Ela amava o David e me odiava. Quando éramos apresentados aos nossos pais para o encontro diário, ela me beliscava para que eu chorasse e fosse entregue de novo a ela imediatamente. Então, depois, ela... Cante. Então ela não me alimentava, demorava demais. Meus pais levaram 3 anos para notar isso. Como você pode imaginar, isso causou problemas de estômago e ainda causa. E quanto ao seu irmão, o Johnny? Era próximo dele? Johnny era um menino doce. Ele tinha epilepsia. E ele era diferente. Ele morreu aos 13 anos. Afastado de todos. E eu soube que não é contagioso. Quer mais um? Por favor.
Sabe, Lionel, você é o primeiro inglês comum... Australiano. ...com quem eu realmente conversei. Quando eu dirijo pelas ruas e vejo os homens comuns olhando para mim, eu percebo quão pouco eu conheço da vida deles e quão pouco eles conhecem da minha. Obrigado. Para que servem os amigos? Eu não sei. Residência de Balmoral, Escócia. 3 tristes tigres trituram 30 tigelas de trigo. São 3 tristes tigres triturando 3 Agora tigelas... já chega, querido. Escuta, eu preciso continuar fazendo isso. A culpa é sua. 3 tristes tigres trituram 3... Árvores com 100 anos de idade arrancadas para melhorar a vista. Quem ela pensa que é? Mesmo assim, precisamos tentar ser agradáveis com a senhora Simpson. Ela me chama de cozinheira escocesa gorda. Você não é gorda. Estou meio cheinha. Você raramente cozinha. 3 tristes tigres trituram 30 tigelas de trigo. 3 tigres tristes. 3, 2 e... Suas Altezas Reais, o Duque e a Duquesa de York. Ai, que adorável ver vocês dois. Bem-vindos à nossa pequena casa de campo. Eu vim a convite do rei. Sua Majestade. Você está bem? Perdoe nosso atraso. É um prazer revê-la. Senhora Simpson. É um prazer. Olá, David. Fizeram algumas mudanças no jardim, não é? Sim, mas não terminaram ainda. Não diga que me comportei mal, Sr. Churchill. Pelo contrário, Sua Alteza Real. A etiqueta manda que a realeza deva ser recebida pelo anfitrião oficial. Nesse caso, o rei, não uma plebeia. Obrigada. O que viu nela? Eu não faço ideia. Aparentemente, ela tem certos talentos adquiridos em um estabelecimento de Xangai. David? Só um segundo, querida. Pode me dar licença? David, estive tentando falar com você. Eu ando terrivelmente ocupado. Fazendo o quê? Reinando. Mesmo? Reinar é uma ocupação precária hoje em dia, não é? Onde está o czar russo? Onde está o primo Guilherme? Você está sendo sombrio. Por reinar, você diz demitir 80 funcionários e comprar mais pérolas para Wallis enquanto as pessoas estão marchando pela Europa cantando hinos comunistas. Herr Hitler vai dar um jeito neles. E quem dará um jeito em Herr Hitler? Onde está a maldita safra de 23? E você colocou aquela mulher na suíte da nossa mãe? A mamãe não está na cama agora, está? Não é engraçado. Aqui está. A Wallis gosta do que há de melhor. Não me importa com que mulher você se deita à noite, contanto que cumpra seus deveres de manhã. A Wallis não é só uma mulher com quem eu me deito. Nós vamos nos casar. Como disse? Ela vai entrar com pedido de divórcio. Meu Deus. Você não pode dar a ela apenas uma bela casa e um título? Eu não vou tomá-la como minha amante. A igreja não reconhece o divórcio e você é o chefe da igreja. Eu não tenho mais direitos? Tem muitos privilégios. Não é a mesma coisa. Seus amados homens podem se casar por amor, não é? Por que eu não? Se você fosse um homem comum, com que base você poderia sequer imaginar ser um rei? Parece que estudou nossa arcaica Constituição. Parece que você não. Então é disso que se trata. Competição. Por isso as aulas de dicção é o que dizem pela cidade. Eu estou tendo... Alcançar um público maior, Bertie? Não.
O que é? Sinto muito, O irmão mais novo tentando tirar o irmão mais velho do trono? Muito medieval. Wallace! Onde você estava esse tempo todo? Estava conversando com quem? Não se preocupe. Mas que reizinho complicado você é. Eu tento ser. Todo aquele trabalho desperdiçado. Meu próprio irmão, eu não consegui dizer uma única palavra a ele em resposta. Por que gagueja muito mais com David do que gagueja comigo? Porque você é muito bem pago para escutar. Bert, eu não sou sua gueixa. Para de tentar bancar o espertinho. O que há com David que impede você de falar? O que é que há com você que o leva a ter essa maldita vontade de falar sobre ele o tempo todo? Vulgar, mas fluente. Você não gagueja quando pragueja. Ah, não? Enche. Isso é o melhor que consegue? Bom, isso é o melhor para você, seu ignorante bastardo. Um garoto de escola pública faria melhor do que isso. Merda. Merda, 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 isso. Merda. A defecação flui impecavelmente na sua língua. Porque eu tô zangado. Conhece a palavra com F? Fornicação? Oh, Bertie. Foda. 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 Fodona. Foda. Foda e bosta. 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 Bostinha. Bostinha. Foda. Foda. Bunda. Foda. Isso. Saco. Saco. Saco de bosta. Sem merda. hesitação. Foda. Pinto. Pinto. Merda e bosta e tetas. Pai, o que está acontecendo? Desculpe. Termine sua lição de casa. Este é um lado seu que não vemos sempre. Não. Não, e não deveríamos mesmo. Não publicamente. Vamos tomar um ar. Log, eu não acho que seja uma boa ideia. Qual é o problema? Por que está tão aborrecido? Log, você não faz ideia. Meu irmão está apaixonado por uma mulher que foi casada 2 vezes. Ela vai pedir o divórcio e ele está determinado a se casar. Jesus! A senhora Wallace Simpson, de Baltimore. Não soa bem, Rainha Wallace de Baltimore. Impensável. Ele pode? Absolutamente não. Mas vai fazer assim mesmo. É o caos absoluto. Eles não podem continuar em particular? Mas eles não querem. E como você fica nisso? Eu conheço o meu lugar. Eu farei qualquer coisa em meu poder para manter meu irmão no trono. É tão sério assim? Seu lugar talvez seja naquele trono. Eu não sou uma alternativa para o meu irmão. Pode superar o David. Não tome liberdades! Isso beira traição. Só disse que poderia ser rei, que seria capaz. Isso é traição. Você tem que perceber que não precisa ser dominado pelo medo. Já ouviu o suficiente. O que teme tanto? Suas palavras venenosas. Por que me procurou? Não é um banqueiro de classe média que quer aulas de dicção para poder tagarelar nas festas não elegantes. Não se atreva a tentar me ensinar os meus deveres. Eu sou o filho de um rei. E o irmão de um rei. Você é um coitado filho de um cervejeiro. Um caipira do sertão da Austrália. Não é ninguém. Acabamos aqui. Por aqui, senhor. Entrada do jardim. Gabinete do primeiro-ministro, Rua Downing 10. Isso é o de menos. É porque ela, em breve, será uma americana divorciada 2 vezes. E o rei, o chefe da igreja anglicana, não pode se casar com uma divorciada.
E, senhor, perdoe-me pela natureza do assunto. Segundo a Scotland Yard, o rei nem sempre desfrutou direitos exclusivos sobre os favores e afeições da senhora Simpson, divididos com um vendedor de carros usados casado, um certo senhor Guy Trundle. Além disso, também há rumores de que o embaixador de Hitler, o conde Ribbentrop, envia a ela 17 cravos todos os dias. Caso Sua Majestade continue a ignorar os conselhos de seu governo, ele deverá abdicar. Do contrário, o governo não terá escolha, além de renunciar. Primeiro-ministro, o senhor deixaria o país sem governo? O rei só faz o que deseja? Ou ele faz o que o povo espera que ele faça? Enquanto a multidão na rua Downing assiste à ida e vinda de ministros, um antigo problema persiste. Pode um rei separar... Qual é o problema, amor? Estou tendo problemas com o paciente. Você não é assim. Por quê? Ele tem medo. Tem medo da própria sombra. Não é por isso que eles te procuram? Este homem realmente podia ser alguém grande. Está me enfrentando. Talvez ele não queira ser grande. Talvez você queira isso. Eu posso ter avançado o limite. Desculpe-se. Fará bem aos dois. Eu sinto muito, Sr. Logue. O Duque está ocupado. Eu posso esperar. Ou poderia voltar mais tarde. Como eu disse, o Duque está terrivelmente ocupado. Obrigado. Obrigado. O parlamento não apoiará o casamento. Mas há outros motivos de preocupação. Ele foi descuidado com documentos oficiais. Ele não mostra vontade ou determinação. E existem aqueles que são preocupados sobre a posição dele quando a guerra chegar com a Alemanha. E nós vamos chegar a tanto? Sem dúvida vamos, senhor. O primeiro-ministro Baldwin pode negar isso, mas a intenção de Hitler é claríssima. A guerra com a Alemanha chegará. E nós precisaremos de um rei em que todos possamos confiar unidos. Eu temo que meu irmão não esteja raciocinando direito. No momento. Já pensou que nome vai adotar? Eu... Certamente não, Albert, senhor. Germânico demais. Que tal, George? Como seu pai. George VI. Dá uma boa sensação de continuidade, não acha? David, graças a Deus. Você parece exausto? Como tem passado? Bert, a decisão está tomada. Eu vou embora. Eu não posso aceitar isso. Você não tem condições de tomar... Eu temo que não haja outra saída. Eu preciso me casar com ela. Eu já me decidi. Eu lamento. Essa é uma notícia terrível. Ninguém quer isso. Eu, muito menos. Finalmente, serei capaz de dizer algumas palavras por mim mesmo. Eu jamais desejei esconder nada.
Mas até agora, não me foi constitucionalmente possível falar. Há algumas horas, eu cumpri meu último dever como rei e imperador. E agora, que fui sucedido por meu irmão, o Duque de York, minhas primeiras palavras devem declarar minha fidelidade a ele. Faço isso com todo o meu coração. São conhecidas as razões que me levaram a renunciar ao trono. Mas devem crer em mim quando afirmo que seria impossível suportar o pesado fardo de tantas responsabilidades e cumprir meus deveres como rei, como eu gostaria de fazer, sem o auxílio e o apoio da mulher que amo. E eu quero que saibam que esta decisão tornou-se menos difícil para mim, pela plena certeza de que meu irmão, com seu enorme conhecimento dos assuntos públicos deste reino e com suas excelentes qualidades, será capaz de tomar meu lugar daqui por diante, sem interrupções ou percalços, pela vida e pelo progresso do Império. Conselho de Sucessão, 12 de dezembro de 1936.